Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Margarida, amiga da tia Juca, do Joaquim e da Maricota. E hoje eu vim aqui contar para vocês a história de Miriam Portela, alguém muito especial. Eu era muito pequeno quando China nasceu. Tinha só 5 anos, mas ainda me lembro de algumas coisas estranhas que começaram a acontecer. Durante muito tempo, minha mãe andou com os olhos inchados, uma alergia, segundo ela, o que custou muito para sarar. Meu pai, um cara alegre e brincalhão, ficou sério de repente. Chegava do trabalho, largava sua pasta preta e ficava muito tempo sem falar nada com ninguém. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas passei a respeitar o silêncio que caiu sobre minha casa. China tinha os olhinhos puxados, por isso eu passei a chamá-lo assim. No começo, minha mãe não gostou do apelido, mas com o tempo ela se acostumou. China demorava a crescer. Eu estava louco por um companheiro, alguém para jogar bola comigo e brincar de super-herói. Mas China era mesmo muito devagar, tinha preguiça de sentar, ficava só deitado ou sentado, quieto, e eu esperando por ele. Os anos foram passando, e apesar da minha pressa, China continuava na sua, devagar e sempre. A grande diferença é que ele já andava, corria de um jeito engraçado, mas nada de falar comigo. Isso me deixava muito triste. Às vezes voltava a antiga alegria nos olhos da minha mãe, e meu pai agarrava sua pasta preta com mais força. Meu irmão entrou para a escola. Não era uma escola como a minha. Parece que todos lá eram um pouco parentes. Todos tinham o mesmo jeito de andar, de mover os braços, e eram poucos os que falavam. Eu pensava, esses aí devem ser meio-irmãos do meu China. Mas eles também não me davam bola. Me acostumei a brincar ao lado do meu irmão, sem contar muito com ele. Era um parceiro mudo quando brincávamos, mas sempre estava comigo. Eu fazia e falava sozinho. China ficava quieto demais e eu respeitava. Ele estava olhando para dentro. Contei minha descoberta para minha mãe, que sorriu tristemente. Sabe, mãe, eu descobri que o China e os seus amigos da escola sabem conversar. Só que eles falam para dentro deles mesmos, e a voz não consegue sair.
moça simpática foi chamada para ensinar meu irmão a falar. Era uma fonoaudióloga. Eu custei pronunciar seu nome certo. Muitas coisas foram acontecendo. China fazia movimentos em frente ao espelho, dançava, fazia caretas. Isso ajudou muito o meu irmão China a reconhecer e perceber os seus próprios movimentos. Também brincava com desenhos de triângulo, quadrado, círculo, retângulo. Fazia pinturas com tintas e lápis de cor. E aos poucos foi aprendendo formas e cores. Ajudava minha mãe a guardar as compras da casa. Os legumes e as frutas eram os que ele mais gostava. Passou também a experimentar alimentos e sentir texturas. Minha mãe estava feliz, pois, com muito amor, paciência e dedicação, China se desenvolvia mais e mais. Só não falava, mas fazia gestos, mímicas, quando queria alguma coisa. Mas China não era mesmo de papo. Quando meu irmão fez 4 anos, aconteceu uma coisa muito esquisita. Eu já tinha me acostumado a brincar em silêncio. Tinha até inventado umas brincadeiras em que não falava. Era só mímica. E o China gostava disso. Respondia girando os braços como hélice de avião. Certo dia, estava nós dois brincando em silêncio. De repente, eu ouvi uma voz me chamando. Olhei para os lados e nada, mas alguém havia me chamado. Mas quem? A partir desse dia, quando eu e o China estávamos brincando sozinho, de vez em quando eu achava que alguém me chamava. Meu nome baixinho. Tico, Tico, Tico. Eu não quis contar para ninguém no começo. E eu não acreditava em fantasmas e nem assombração. Mas era voz de homem e falava bem baixinho, mas de uma forma muito clara. Comecei a ficar assustado, até que perguntei para bancar o corajoso: quem está aí? Eu não acho graça nenhuma nessa brincadeira. Para já com isso. A voz se calou. Pronto, eu pensei, o engraçadinho vai parar de me assustar. E a voz deu uma trégua, mas não foi por muito tempo. À noite, antes de dormir, ouvi meus pais conversarem e meu pai dizer que já era tempo de falarem comigo sobre meu irmão. O que eles poderiam me contar que eu já não soubesse? Afinal, pensei, meio irritado, conheço China desde que nasceu e entre nós não há segredos. E dormi aliviado. Na noite seguinte, acordei assustado. Alguém me chamando baixinho. Só que dessa vez a voz se identificou. Tico, Tico, sou eu, seu irmão.
seu irmão China. Não tenha medo de mim, não. Eu fiquei todo arrepiado. Ah, eu odiava arrepios. Estou cansado de falar para dentro. Só você, Tico, todos esses anos, foi capaz de me ouvir. Ouvir a minha voz trancada lá no fundo. Eu tenho muitas histórias para te contar, Tico. E só você tem ouvidos para me ouvir. Eu brinco de muitas coisas, mas eu brinco para dentro. A gente pode ser tudo e viajar no tempo. Basta querer. Eu vou lhe ensinar, Tico. Na manhã seguinte, acordei pálido e fui contar toda a história para minha mãe. Você anda assistindo muita televisão, meu filho. Como você sabe, seu irmão não fala. Aliás, você já deve ter percebido que ele não é igual às outras crianças. Ele tem mais dificuldade em fazer o que a maioria das crianças faz. Ele é excepcional. E o que é excepcional, mãe? É uma criança diferente, com algumas dificuldades. Algumas não falam direito, outras não andam, não pensam como a gente. Outras, em estado mais grave, não conversa, não consegue fazer nada. E por que a gente nasce excepcional, mãe? 2 lágrimas correram pelo rosto da minha mãe, que respondeu. É uma pergunta tão difícil de responder. Nem sempre a resposta existe. Não tem uma causa aparente. Só Deus poderia responder. E você já perguntou para ele, mãe? Inúmeras vezes, meu filho. E o que ele respondeu, mãe? Que é preciso ter muita paciência, que um dia ele vai me explicar. Pois se você quiser saber, mãe, eu sei a resposta. E qual é, Tico? O excepcional é alguém que está olhando para dentro. Às vezes, ele fica tão no fundo que não consegue falar com a gente. A voz fica lá, presa, assim como o olhar e os movimentos. Minha mãe ficou emocionada com a resposta que eu tinha achado para explicar o meu irmão China. Um dia, meu pai chegou mais cedo do trabalho, largou sua pasta preta e avisou: vão se trocar, vamos aproveitar esta linda tarde e dar uma volta. Saí todo orgulhoso, abraçado com meu pai. China nos seguiu em silêncio, como sempre. Tomamos sorvete, jogamos bola, lutamos na grama. Meu pai parecia uma criança. Na volta para casa, o tempo fechou. Nuvens escuras surgiram e grossos pingos de chuva, relâmpagos e trovoadas. Eu nunca tinha visto nada igual. Meu pai
agarrou nossas mãos com força e nos puxou. Corram, meninos, vamos chegar até o carro. Eu tremia de susto. Era uma tempestade de arrepiar os cabelos. Foi então que olhei para o China e seus olhinhos brilhavam de alegria. China soltou nossos dedos e, como uma ave ensaiando o voo, enfrentou a chuva. E ele dançava, corria, pulava, feliz da vida. Meu pai tentou alcançá-lo. Nós olhamos espantados, meu pai e eu. China sorria, solto sobre a chuva. Como um guerreiro, ele lutava com os grossos pingos. E num gesto de amor, ele me puxou, e nós dois rolamos juntos pelas poças de água. Ele queria brincar. China me mostrou que a tempestade era uma festa da natureza, com seus tambores e trombetas e fogos de artifício. China tinha me ensinado a olhar a tempestade sem medo. Naquela noite, chegamos os três encharcados em casa, prontos para ouvir a bronca da minha mãe. Mas estávamos felizes. Meu irmão dormia encostado no meu ombro. Eu beijei sua testa úmida e falei bem baixinho: quantas coisas eu tenho ainda que aprender com você, meu China. Meu irmão nos ensinou que com paciência e dedicação temos muito a aprender com ele. Me olhe com ternura, oh, me olhe assim, como brincar na chuva, a chuva que cai sobre mim. Me olhe com ternura, ó doces olhos, a sua ternura acalma a minha alma. Me olha assim, ó doces olhos, me dá sua mão, que eu vou te mostrar o mais bonito que tem dentro de mim. Oh, me olhe com os olhos de ternura. Oh, me olha assim, ó doces olhos, a sua ternura acalma meu coração. Quem gostou da nossa história, deixa um like aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Tchau, pessoal! A gente volta com mais histórias para vocês. Oh, me olhe com os olhos de ternura. Oh, me olhe assim, como brincar na chuva, a chuva que cai sobre mim.